Olá, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui no Batendo Bola na Liturgia, ao vivo, para a gente passar hoje um pouquinho a liturgia de hoje novamente. Hoje a gente continua, vamos fechar a terceira semana da Páscoa, do tempo da Páscoa, comemorando, celebrando a solenidade de São Marcos. Hoje a liturgia vai nos propor uma mudança radical de vida, de postura diante de Deus. Nós que vivemos nesse mundo, numa correria, nesse mundo de muita preocupação, muita pressão, às vezes precisamos de palavras de encorajamento, precisamos mais de oração, e hoje a liturgia vai nos propor isso. Então, a gente vai começar passando a liturgia, como a gente sempre faz, fizemos ontem. Vamos dar um início lendo o Evangelho e a leitura, a primeira leitura e o Evangelho. Depois vamos dar uma passada de reflexão e vamos encerrar mais uma vez com o texto da misericórdia, como a gente faz, e no final uma oração de intenção ao Santo Padre Papa. Essa é a nossa intenção. Esse é o nosso propósito quando criamos essa página, quando começamos a divulgar. Hoje o Evangelho nos traz isso tudo que eu estou tentando fazer por aqui. Uma coisa que leva as pessoas a pensar, a meditar. Uma pessoa que já passou por vários caminhos da vida também, até encontrar o caminho certo, que é o caminho de Jesus Cristo. Então, a gente tem que divulgar, a gente tem que tentar conduzir as pessoas a mudar o rumo da sua vida, a direção da sua vida. E esse rumo e essa direção a gente só encontra quando a gente reconhece que Jesus é Deus, que Jesus pode tudo. Quando a gente deixa nascer a fé no coração, deixa brotar a humildade, deixa brotar a confiança e a gente sai em ação. Tá bom? Então vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, antes de começar a leitura, só para a gente dar uma situada na liturgia de hoje, ela nos coloca diante de duas dimensões muito concretas da nossa vida cristã. Tá? A liturgia de hoje ela nos traz a humildade que vence as preocupações e a ansiedade, e a missão que anuncia o Evangelho até os confins. Ou seja, ela vai nos mostrar o remédio que cura e a direção para ir. Porque o Evangelho, hoje, como a igreja celebra a solenidade de São Marcos,
São Marcos, né, apóstolo de Jesus Cristo, São Marcos o evangelista, ele, na verdade, foi discípulo de Pedro, né? Ele escreveu isso baseado, o Evangelho de São Marcos, ele é mais ou menos baseado no que Marcos ouviu de Pedro, o que Pedro falou sobre Jesus Cristo. Então, é um dos primeiros evangelhos a ser escrito, né? E o mais curto. E Marcos, hoje, esse trecho que nós vamos ler do evangelho é o encerramento, é o final do evangelho de Marcos, tá? Então, a gente vai ficar bem por dentro da missão. Porque tanto o evangelho como a primeira leitura, eles não falam somente de religião. Eles falam também como viver quando há medo, quando há cansaço, quando há provação. Essas duas leituras encaixam nesse ritmo. E também quando surge, né, a coragem de testemunhar. Testemunhar Jesus Cristo perante tudo e todos. Então, para a gente começar, né, a gente vai fazer a primeira leitura, como sempre. Eu estou usando a tradução da liturgia diária da CNBB, que é uma linguagem mais prática do que a versão da Bíblia, mas eu incentivo e exorto as pessoas que têm a sua Bíblia em casa. Se você não tiver, compre uma Bíblia. A palavra é necessária para nos acompanhar, tá? Ela precisa nos acompanhar. Eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso falar com Deus. Se eu quero uma resposta, eu tenho que perguntar. Se eu quero conversar um diálogo, eu tenho que falar também. Então, um diálogo, a gente só escuta o outro depois que a gente fala. E é assim com Deus. Sentado, faço a minha leitura diária, deixo ela cair no meu coração e começo a refletir. Tá? Então, a primeira leitura hoje, ela vem da carta de São Pedro, né, da primeira carta de São Pedro. Ela está no capítulo 5, pega no versículo 5b e vai até o versículo 14. Como eu disse ontem, e venho dizendo ao longo das nossas lives aqui, as leituras do tempo pascal, elas são bem extensas. Realmente são todas do Novo Testamento, grande maioria Atos dos Apóstolos, né? Hoje, com exceção, por causa da festa de São Marcos. A liturgia, a igreja nos oferece a liturgia, a primeira leitura da primeira carta de São Pedro, que fala tudo, e lá no final a gente vai ouvir que ele fala sobre Marcos como seu discípulo, né? Então a gente vai ver o que Pedro nos exorta para esses momentos difíceis que a gente atravessa na vida, tá? Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5b ao versículo 14. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, ele vos exalte. Lançai sobre ele todas as vossas preocupações, pois é ele quem cuida de vós. Sede sóbrio e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar.
resisti-lhes firme na fé, certo de que iguais sofrimentos atinge também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firme. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos sauda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Essa é a carta que São Pedro envia à comunidade da Babilônia, né? Através do Silvano, que era o missionário lá, que fazia parte da comunidade, e apresentando Marcos, que ele fala que é o filho dele. Mas nós vamos passar um pouquinho a respeito mais tarde, daqui a pouco. Porque agora nós vamos fazer o Evangelho. Esse Evangelho de hoje foi tirado de Marcos, do Evangelho de Marcos, está no capítulo 16, no versículo de 15 a 20. Tá? Então, que é o fechamento do Evangelho de Marcos. É a última parte do capítulo 16 de Marcos, que Marcos tem 16 capítulos apenas. Tá? Então vamos ler, prestar atenção, depois nós vamos fazer uma reflexão sobre essas duas leituras. Inclusive, está aqui geralmente, quando a gente vai ler o Evangelho, hoje não está a proclamação, hoje está a conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão esses: expulsarão demônios em meu nome, falarão em novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Então, esse é a conclusão do Evangelho de São Marcos. É um evangelho de envios também, do envio que Jesus manda os discípulos a toda parte. Essa liturgia, ela nos tem a base, a misericórdia fiel de Deus. Ela nos mostra isso, né? Mesmo antes da gente começar, a gente pode perceber nas duas leituras que Deus é fiel. Não importa, porque quando a gente tenta viver a nossa fé
somente com forças humanas, somente eu tenho fé, mas eu não preciso, ela vira uma pressão. Ela não vira uma coisa espontânea. Então, eu tenho que me dar conta, eu tenho que parar, pensar. Eu não tenho que ser perfeito. Não tenho que ser perfeito. Tá? Eu tenho que ter uma direção. A minha vida cristã começa com novas coisas. Fazendo coisas que eu não fazia antes para ajudar. Começo a me dispor mais. Essa assim, eu não tenho que... Hoje eu vou para a igreja, eu vou ser perfeito. Não, eu tenho que começar aos poucos. Indo hoje, acreditando, lendo, me entregando, abrindo o meu coração. Tá? Então, uma coisa vai puxando a outra. A gente vai vendo, né? A nossa vida cristã, ela não começa só na nossa performance humana, ela começa na boa vontade, no dia a dia, começa, né? E vai até com a estabilidade do amor de Deus. Então, essa é uma missão perseverante. Às vezes, eu quero ser um cristão temporário, dentro da igreja, num grupo de oração, num grupo onde estão rezando o terço. Ali eu me identifico como cristão. Sair dali, eu perco a identidade. Então, essa não é a missão que Jesus quer para a gente. Você tem que ter essa identidade em toda parte. Você tem que levá-la com você. A nossa comunidade, os grupos de oração, as pastorais, aonde a gente convive, é muito importante para dar estabilidade à nossa vida cristã. Porém, ali não pode ser um grupinho que a gente faz um teatro. Ela tem que sair dali. A missão é outra. A missão está lá fora, no meu dia a dia. Então, a gente tem que saber definir o que é a humildade real no meio das provações. Né? Isso está bem claro nessa carta, na primeira carta de São Pedro. Né? Pedro ele fala que, né, como Pedro conhece o sofrimento, ele era pescador, ele estava cheio de problema quando Jesus chamou para ele seguir. E ele seguiu Jesus, passou por momentos difíceis na relação com Jesus também, e com momentos bons, maravilhosos com Jesus, mais momentos bons. E teve provações na sua caminhada com Jesus. Depois da morte e ressurreição de Jesus, veio o Pentecostes, aí Pedro se tornou essa rocha firme. Então a gente tem que ver isso e ele deixa isso bem claro nessa carta. Né? A gente tem que ter um caminho cristão, um caminho que vem de dentro. Deixar. A gente tem que começar a nos orientar e viver de um jeito de dentro para fora. Como ontem eu dei a analogia do machucado, quando você fere e passa o remédio em cima, você acha que está sarando, mas a cicatrização, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Né? Quem conhece, né, a Deus sabe que Ele cura de dentro para fora. Primeiro, você cura o seu interior, o seu coração, para começar
aparecer para as outras pessoas. O caminho cristão, ele começa assim. Então, por isso que a gente tem que aceitar a autoridade da igreja, a autoridade dos pastores, e nós temos que nos revestir de humildade. E lembrar que Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Por isso que a gente tem que baixar a bola de vez em quando, deixar acontecer e parar para pensar. Fazer uma pequena análise. Se vale a pena continuar dando esses encontrões. A gente tem que perceber como isso é prático. A humildade, ela não é uma humilhação, entende? Ela não é uma humilhação psicológica. Ah, que eu estou sendo bobo, que eu estou deixando as pessoas montarem em mim. Não. Ela é uma postura espiritual que reconhece quem é Deus e que nós somos filhos dele. Então, quando eu sou humilde, eu não sou bobo. Eu tenho que ter humildade, mas eu tenho que ter firmeza nas minhas decisões. Por isso, São Pedro, nessa carta, ele liga a humildade a uma troca, né? Deus se opõe aos orgulhosos, aquelas pessoas que quer aparecer. Porém, ele dá graça a quem é humilde, quem aceita com boa vontade as suas decisões. Então, a gente tem que ver isso no nosso dia a dia, nas nossas ações do dia a dia. E aí tem o versículo que Pedro fala na carta, aqui o versículo 7, que fala: lançai sobre ele todas as vossas preocupações. E o que é a preocupação no nosso dia de hoje? A preocupação no nosso dia de hoje, ela não é só uma preocupação de coisas que a gente tem de fazer, porém ela é, vamos trocar essa palavra, em algumas versões da Bíblia, na Bíblia portuguesa da versão Almeida, por exemplo, essa palavra se chama ansiedade. Preocupação se torna ansiedade. Quem é muito preocupado acaba ficando ansioso. Então, esse versículo, quando Pedro fala, lançai sobre ele a vossa preocupação, toda a vossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. O cristão, ele tem essa vantagem, ele tem uma ponte segura para ir. Quando você tem fé, as preocupações e ansiedades, elas têm onde você recorrer para se livrar dela, né? Porque as nossas preocupações e as nossas ansiedades, elas são máscaras, né? Elas são máscaras, assim, muito excessiva com o nosso futuro. Aí eu penso, né? Eu tenho uma preocupação imensa com o meu futuro, um medo do fracasso, né? Uma tensão constante todo dia, com a família, com o meu trabalho, com a minha saúde, com a minha segurança,
uma segurança. Tudo isso a gente tem no dia a dia, a gente fica louco. Se você parar para pensar nessa preocupação, a gente fica ansioso com todas isso. Se eu estou em um trabalho, eu tenho medo do fracasso, tenho medo do que as pessoas vão pensar se eu fracassar. Eu tenho aquela tensão, a minha família, o que eles vão pensar de mim? Se eu não me der bem na vida, se eu não fizer alguma coisa, se eu não preparar o meu futuro, se eu não guardar um dinheiro, se eu não fizer isso, essas preocupações elas vão nos consumindo. Lá no trabalho, preocupado de ser melhor do que o outro, de aparecer mais do que o outro, preocupado de ganhar mais do que aquela outro, chegar no ponto do outro. Então isso vai minando a sua saúde, sem você perceber. A gente que é cristão, São Pedro deixa claro nesse versículo, para não sentir ansiedade. E ele nos diz algo mais profundo ainda. A ansiedade, ela pode ser transferida para Deus. A gente pode transferir as nossas preocupações e a nossa ansiedade para Deus, mas não como uma fuga de responsabilidade. Está na mão de Deus, eu não quero nem saber. Não, mas como um ato de fé. Eu acredito e tenho certeza que o Senhor vai me levar. Um gesto, né? A gente tem que ter esse gesto sempre de confiança em Deus. Tipo assim, Senhor, eu não quero carregar sozinho esse fardo. Isso que eu carrego hoje. Aquele momento que eu falei, senta no seu quarto, leia a sua palavra, dialoga, faz um diálogo íntimo com Deus, né? Porque Ele cuida de nós. Ele cuida quando eu confio. Ele cuida de você. Ele cuida de mim. Ele cuida de todos nós. Então, a gente precisa disso. E São Pedro diz mais: vigiai, seja sóbrio. Quando a gente fala ser sóbrio, a pessoa fala, não bebe, né, vem da palavra. Quando a gente fala assim, a pessoa tem que ser, é aquela pessoa que bebe tem que ficar sóbrio. A sobriedade é uma pessoa consciente dos seus atos. Né? Ela vem de outra realidade. No caso, a gente precisa vigiar, ser sóbrio e orar. Manter desperto para as armadilhas, para as ciladas do diabo. Porque o adversário, né, São Pedro nos diz, e é verdade, basta eu olhar no dia a dia, no meu dia a dia, ele nos tenta, ele nos empurra, né? E nessa carta aqui, São Pedro descreve o diabo como um leão que ruge, procurando algo para devorar, alguém para devorar, né? É um detalhe que a gente pode perceber que é um detalhe forte. Eu não consigo sozinho neste caminho vencer. E quando eu acho que eu estou sozinho, eu tenho que olhar de lado e ver os meus irmãos que passam por mais necessidades também, mais problemas, com mais ansiedade, mais preocupações, né? E mais sofrimentos semelhantes ao meu. Isso tira nós cristãos do isolamento que eu
carregar esse peso sozinho, mas nos coloca no corpo místico de Jesus. Nos coloca num corpo, a gente faz parte desse corpo. Eu não estou sozinho. E quando eu sou cristão, e quando eu tenho fé, eu sei que esse sofrimento é temporário e ele vai ser restaurado. Porque nessa primeira carta, São Pedro fala isso. Ele dá a promessa de um novo horizonte. Depois que a gente estiver firme na fé, que a gente perceber que Deus é o Todo-Poderoso e toda a graça vem de Deus, nós somos restaurados. Nós somos levados à vida plena e à abundância. Então a gente tem que ver isso, que a aprovação, ela não é a palavra final. Ela vai passar. Ela é um período que a gente atravessa e Deus tem um modo perfeito de agir, de restaurar, de nos reconstruir por dentro. Ele nos sustenta, não abandona no meio da nossa caminhada. Ele fortalece, ele dá firmeza para continuarmos. Estabelece a nossa vida. Ele nos dá direção no qual a gente tem que seguir, o fundamento da nossa vida. Quando eu acredito, isso tudo acontece sem eu menos perceber no meu dia a dia. Eu vou levando a vida de uma maneira que as pessoas começam a perceber. Olha como ele mudou. Olha como a pessoa está agindo diferente. Como ele está sendo mais calmo, como está sendo menos ignorante, como ele tem mais paciência com a família, com a esposa, com os filhos. Olha como ele já não responde mais áspera no seu trabalho, com as outras pessoas. Isso vai te moldando sem você perceber fora. E o conceito das outras pessoas para com você vai crescendo. Essa é a forma que Deus age na nossa vida. Quando eu tenho uma vida de oração. Quando eu tenho a plena certeza que Deus é meu sustento. Que Ele é a minha fortaleza. E o Evangelho de hoje é uma missão, né, que nasce na presença de Jesus ressuscitado. Antes dele ascender-se ao céu, ele dá essa missão aos discípulos, que é a missão nossa, a nossa missão, né? Ele leva, né, nós para o mundo fora, depois de você ser moldado, depois das pessoas começarem a perceber que você é outra pessoa, que você mudou de atitude, é hora de você começar a mostrar o caminho para os seus irmãos, para aqueles que ainda não acreditam. Muitas pessoas pensam que evangelizar é falar, é convidar para ir na igreja. Não, primeiro você faz a sua parte. Deixa as pessoas perceberem. Vou usar duas coisas. Primeira frase de São Francisco de Assis, que é bem conhecida, né? Evangelizar é preciso, se necessário, com palavras. Então, às vezes com atos eu evangelizo. Quando eu mudo minha postura, quando eu começo, chega a agir diferente, dá o domingo, vou à igreja, vou à missa. Primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, ninguém vai perceber. Pode achar até estranho.
sua família, o que está acontecendo, tem algo de errado, aí você persevera. Aí elas vão começar a perceber que você mudou. Isso é tipo quando você entra no avião para viajar, a pessoa de bordo lá trabalha dentro do avião que dá aquela palestra sobre as máscaras em caso de emergência, que as máscaras caem. Qual a primeira orientação? Você pega a máscara, você coloca a máscara em você primeiro para depois você ajudar as outras pessoas ou crianças que estiver do seu lado, os mais idosos que não conseguem. Por quê? Porque se você se preocupar primeiro em colocar a máscara em alguém, você corre o risco de perder o fôlego e acaba morrendo todos. Então, na nossa vida religiosa, na nossa vida de cristã, tem que ser assim. Primeiro eu coloco a minha máscara de cristão. Aí depois eu ajudo as pessoas que precisam com meus atos. Então, e São Marcos fala nesse evangelho que Jesus falou, fé e batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Isso é uma postura que a gente tem que ter no nosso batismo. Fazer ele agir. Aqui o crer não é apenas aceitar a ideia. O crer é uma adesão. Quando eu falo eu creio, eu vou junto. Eu não perco o caminho. Então, é uma decisão pessoal, uma adesão pessoal, aquilo que eu acabei de falar. Não é levar todo mundo de uma vez. Primeiro eu faço, né? Tudo isso, ele desemboca lá no batismo, no sinal, que é do batismo, é o sacramento de entrada do cristão. Às vezes eu fui batizado, mas eu não uso esse sacramento. Eu não deixo ele ser visível. Porque o sacramento, que é a definição de sacramento, é um sinal visível de uma graça invisível. Então eu tenho que começar a praticar o meu batismo, né? Deixar as pessoas perceber dentro da comunidade o Cristo que vive em mim. Deixar o Cristo sair e levar as pessoas junto. Então, porque a fé, ela não reduz somente num sentimento, entende? A fé é muito mais que um sentimento. Ela liga o caminho concreto na nossa iniciação cristã. Então, através do batismo, eu consigo fazer isso, né? E tem aqueles sinais que Jesus falou, né, para os discípulos, que ia acontecer se eles acreditassem, se eles falassem em nome dele, né? Então, esses sinais, eles só nos ajudam a crescer. Para os discípulos, Jesus deu aquela lista de coisas que se eles fizessem. Então, mas para nós hoje é isso que eu acabei de falar. Os sinais nosso hoje é isso. Talvez o veneno que Jesus usou para os discípulos, se bebesse veneno, não faria mal. Qual será o nosso veneno de hoje, na minha mudança de vida? São as críticas, são as chacotas. Olha, ao santinho, agora mudou de vida,
agora virou beato. Esse é o veneno que não vai nos fazer mal. Então, é isso que a gente tem que olhar. E todos esses sinais que a gente deixar transmitir, que a gente jogar para fora, eles têm que estar ligados a Jesus Cristo. Tem que deixar transparecer o amor que eu sinto por Jesus. Então, por quê? Se eu deixo transparecer, Jesus me cura. E esses venenos não vai me fazer mal. E Jesus disse, aqueles que você impor a mão vai ser curado. O que para nós é impor a mão? Como nós vamos curar as pessoas na nossa imposição de mão? É oferecendo nossas mãos, é oferecendo mais gentil, é convidando as pessoas a uma mudança de vida sem elas perceber. Essa é a nossa imposição de mão de hoje. Então, a nossa missão cristã, ela não pode ser marketing, propaganda apenas, mas ela tem que ser real. Entende? A gente não pode deixar que a nossa vida vire uma propaganda religiosa. Nós temos que viver o que apresenta. Né? A gente tem que convencer as pessoas que nós mudamos. Não convencer pela força, mas é no dia a dia, é no anúncio de sustentação pela nossa ação no próprio Senhor Jesus. Deixar falar de Jesus com naturalidade para as outras pessoas, que nunca te ouviu falar o nome de Jesus, nunca. Isso é uma mudança radical que vai te levar a ser uma pessoa melhor. Então, é isso que Jesus diz para os discípulos, que é a missão, né? E a universalidade dessa missão é para todo mundo. É todo mundo. Não é só para o padre, para aquelas pessoas que frequentam a igreja, para o catequista. O Evangelho não fala de pessoas, ele fala de todo mundo, né? De toda a criação. Portanto, a liturgia de hoje, ela nos une as duas coisas. O combate interior que eu tenho que ter para ser humilde, ser vigilante, ser resistente ao mal. E a minha vocação exterior, que é anunciar o Evangelho, é mostrar Jesus a todo mundo. Então, essas duas leituras, elas se encaixam nessa missão. Uma espanta a ansiedade, quando eu confio. A outra me dá a oportunidade de expressar, de mostrar Jesus lá para todo mundo. Não são mundos separados que nós vivemos. Nós vivemos num mundo no qual eu preciso me expor mais como cristão para convencer mais pessoas que vale a pena. Quando eu vivo com Deus, tudo se transforma, tudo se aparece, né? Quando eu tenho paz em Deus, que eu entrego as minhas ansiedades para Ele sem transferir responsabilidade, eu me torno uma pessoa capaz de levar Cristo aos meus irmãos, a todos que convivem comigo. Então, vamos pensar um pouquinho o que é uma humildade concreta, tá? O que eu tenho que aceitar quando uma pessoa vem, de repente, me corrigir fraternamente,
aquela pessoa vem me apontar um erro, então eu baixar e não me explodir por qualquer momento, por qualquer coisa, né? Isso é uma humildade que a gente vai ter que praticar, né? E reconhecer que nós não carregamos todo mundo sozinho, nós precisamos partilhar, aprender a pedir perdão, né? Às vezes eu não sei pedir perdão, eu me acho tão superior que eu não preciso pedir perdão. Quando eu aprendo a pedir perdão, eu pratico essa humildade. Servir os outros sem me promover, sem mandar, quando eu faço algo para alguém, que eu faça sem esperar uma troca, sem, olha, colocar um cartaz no peito, eu fiz isso por fulano ou por ciclano. Ó, ele está lá hoje porque eu ajudei. Então, isso não tem necessidade. São Pedro, né? Ele fala isso na primeira leitura, que Deus dá graças aos humildes. Ele dá graças aos humildes. Então, a gente tem que ver que a humildade, portanto, ela não é uma derrota. Às vezes eu acho que ser humilde, eu sou bobo, sou um derrotado. Não. Ela é um caminho que vai nos abrir espaço para que a graça de Deus age dentro da gente. Essa é a humildade, né? Como eu preciso ser missionário nesse mundo, como Jesus pediu, ide, anunciar o Evangelho, né? Quando eu falo assim, missão, eu penso que é algo distante, algo longe, que eu preciso viajar, que a missão é só para líderes religiosos, só para ministros, só para, né? Para aquelas pessoas que consagraram, não. O Evangelho diz, ide. Quando ele manda, ide. Esse verbo envolve o deslocamento e o anúncio. Então, o que é isso? Ide, vá. Quando você pede para alguém, pode ir, vá. Você está liberando aquela pessoa, mas você pode ir ali na sala e voltar, ir no quarto e voltar. Você não tem necessidade de viajar para longe para fazer a missão. O que é praticar essa missão no nosso meio missionário de hoje? É testemunhar com coerência a palavra de Deus, a palavra de vida, aquilo que eu falei, começar aos poucos e se moldando. É convidar com seu testemunho alguém a mudar de vida, a voltar para Deus. Aquela pessoa que se afasta, que nunca conheceu Deus, com o seu testemunho, com a sua mudança de vida, você está convidando. Isso é praticar a missão, né? É oferecer um apoio a alguém que está passando por momentos difíceis, por ansiedade, por sofrimento, né? Dar aquela palavra de apoio para a pessoa sentir que você mudou. Não é quando você vê que a pessoa está caindo, você querer derrubar mais e enterrar. Porém, não. É dar aquela palavra. Isso é ser missionário. É falar, né, do Evangelho com as pessoas com respeito. Não é querer enfiar a Bíblia de garganta abaixo para a pessoa, forçar a pessoa a entender o que ela não entende. Sem ser agressivo, a gente fala, porque a nossa missão de batizado, ela não é um triunfo humano, ela é um serviço a Cristo que nós prestamos. E quando você presta esse serviço a Cristo, Ele confirma a sua mensagem.
Então é isso que nós precisamos. Como eu começo a mudar isso? Como eu começo a ser mais humilde? Como eu começo a ser missionário? Uma oração diária. A gente tem que fazer uma oração diária, ou de manhã ou à noite, pedindo a Deus com palavras simples, né? Pedindo para cuidar da nossa vida, né? Entregando na mão de Jesus as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Pede a Ele, cuida de mim, Senhor. Então a gente consegue uma oração, um bom gesto e um bom exame de consciência quando eu vou deitar. O que eu fiz hoje? Ontem eu falei sobre isso novamente e hoje repito, né? A respeito disso, o que eu faço? Quem eu magoei hoje que amanhã eu vou ter que pedir perdão? E não pensar assim, não, eu estava certo, ela estava errada. Se ela quiser, ela que vem me pedir perdão. De repente, mesmo você achando ou tendo certeza que você está com a razão, quando você chega para a pessoa e fala, me perdoa porque eu não quis fazer isso, ou me perdoa por eu ter te ofendido, mesmo você tendo certeza que foi o inverso, você desarma a outra pessoa. Você abre uma porta para um diálogo. Quando eu me abaixo, o abaixar nesse sentido, não é deixar montar. Abaixar é olhar para meu irmão e sentir que ele também é capaz de errar, como eu sou capaz de errar. Então, quando eu tomo a iniciativa de pedir o perdão, eu estou mostrando para ele que eu sou capaz de ter errado. Então, isso é um gesto missionário. A gente tem que ter isso. Né? Para ser uma conversa honesta com a pessoa, uma conversa, ela dá esperança, ela deixa as pessoas notar, né? Que a gente que a gente mudou. A gente dá quando eu sinto que um irmão meu está sofrendo, está passando por um motivo, uma mensagem que encoraja a pessoa, encorajadora, para ela dar um levante naquele astral, leva ela, um convite, né? Para ela conhecer melhor o Evangelho. Quando a gente começa a pensar nisso, eu vejo que a nossa vida muda, né? Vamos lembrar, né? Que Jesus, que o Senhor, Ele trabalha em silêncio. Ele trabalha com a gente e vai confirmando a nossa mensagem nos nossos atos. Então, vamos tentar fazer isso a partir de hoje, quando eu precisar, quando eu estiver exaltado, eu chegar em casa, colocar o meu joelho no chão e falar, Senhor, me sustenta que eu sou fraco. E a nossa vida vai melhorar. O melhorar de vida não é um melhorar de vida que eu vou comprar um carro novo, que eu vou progredir no meu trabalho, né? Eu vou melhorar espiritualmente. E em todos os lugares que Jesus passou, em todo o seu caminhar, em todos os seus sinais, ele se preocupava com a espiritualidade, com a alma. O material, o humano, era a segunda opção dele. Sempre foi. Amém? Então, depois dessa reflexão aqui longuíssima, isso aqui dá uma aula de 2 semanas.
a gente chega no final com o coração e a alma mais leve, quando a gente para falar sobre Deus, para refletir as maravilhas que Ele faz na nossa vida. E tudo isso por misericórdia, não por nosso merecimento, mas por misericórdia dele. E como sempre, hoje, nós vamos rezar o texto da misericórdia para finalizar. E vamos oferecer a Jesus todos os nossos problemas, todas as nossas ansiedades, todas as nossas fraquezas. E vamos abrir a porta para sermos melhor seres humanos de agora para frente, levar a Ele o nosso melhor. Que às vezes eu acho que eu não tenho, porque eu nunca deixei aparecer. Então, rezando esse terço, colocando nas intenções que vamos rezar hoje, que a nossa vida mude, que o amanhecer do próximo dia, ele seja iluminado com a luz do ressuscitado, com a luz de Jesus, e que Ele nos deixa radiar essa luz por onde a gente passar. Amém? Vamos rezar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Hoje, nessa primeira dezena, nós vamos oferecer a humildade que abre o coração à graça de Deus. Pela graça de viver com humildade diante de Deus e dos irmãos, sem dominar, mas servindo com mansidão. É essa a nossa intenção de hoje. Vamos colocar essa intenção para isso. Que o Jesus misericordioso reveste em mim. Ele coloca em mim, reveste-me de humildade e dá-me a tua graça, misericórdia, Senhor. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, vamos oferecer e vamos pedir confiança para vencer as nossas ansiedades. Essa confiança que vence a ansiedade. Para que Deus, Ele toma sobre si todas as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas inquietações e fortaleça a confiança, no cuidado dEle. A gente sempre pede, Senhor, eu confio em vós. Lanço em Ti, Senhor, as minhas ansiedades. Cuida de mim com misericórdia, Senhor. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, vamos pedir para que possamos ser mais vigilantes. Vamos pedir a vigilância contra as tentações e o mal, para que eu, a minha família, meus amigos, sejamos sóbrios e vigilantes e resistimos aos mal firmes na fé. Então, é o momento de eu orar pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que eu gosto, para a gente resistir ao mal junto, e pedir, Jesus, desperta meu coração e me livra das armadilhas e das ciladas do inimigo. Sustenta minha fé. Misericórdia, Senhor. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, nós vamos oferecer e pedir a restauração na dor do nosso sofrimento e na perseverança de continuarmos pelas pessoas que estão sofrendo, né? Aquelas pessoas que estão sofrendo fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, para que Deus as restaure, busque, sustente, fortaleça e firme no caminho. Vamos pedir a misericórdia para quem sofre, Senhor. Restaura, sustenta e fortalece com a tua graça. Misericórdia, Senhor. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa quinta e última dezena, vamos rezar pela missão, né? Pela nossa missão de proclamar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Vamos colocar nessa dezena e última dezena do texto, para que a igreja e cada batizado, a igreja somos nós batizados, para que a igreja seja corajosa no anúncio do Evangelho, para que eu seja corajoso no anúncio do Evangelho como igreja, confiando que o Senhor, Ele vai agir e vai confirmar a minha missão. A gente pede a Ele, Jesus misericordioso, envia-nos a proclamar o Evangelho com fé. Que eu exale essa fé por onde eu passe. Confirma a minha mensagem, Senhor. Confirma essa mensagem no meu agir, com sinais da Tua bondade. Confirme as nossas mensagens. Misericórdia, Senhor. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós terminamos mais um terço da misericórdia nessa noite de sábado. E vamos ler dentro do Diário de Santa Faustina o que Jesus tem para a gente ver e ele confirmar tudo que nós falamos até então. Ouçamos. Esse está no Diário de Santa Faustina, no número de 1059. Que toda alma glorifique a minha bondade. Desejo a confiança das minhas criaturas. Exorta as almas a uma grande confiança na minha inconcebível misericórdia. Que a alma fraca, pecadora, não tenha medo de se aproximar de mim, pois, mesmo que os seus pecados fossem mais numerosos que os grãos de areia da terra, ainda assim seriam submersos no abismo da minha misericórdia. Amém? Então, não tenha medo, mesmo que você ache, mesmo que eu ache que sou um pecador, que os meus pecados são muitos, mas a misericórdia de Deus, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo é maior ainda. Como diz São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, na intenção do Santo Padre Papa, terminando com a Salve Rainha, para a gente terminar por hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, se você gosta, se você está gostando do nosso papo, da nossa reflexão, vamos ser missionários, vamos trazer mais pessoas, vamos realizar o que Jesus pediu, ide anunciai. Se você tem chance, vá à missa, ore, espere, não se preocupe. Amém? Que todos fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e no amor de Maria. E até a próxima aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.